Quando olhamos para o panteão de deuses da mitologia grega, percebemos muito mais características humanas do que divinas. Era uma forma que os gregos tinham para representar a natureza humana. Vamos usar esses exemplos para compreender o efeito psicológico do medo. Ovídio foi um historiador romano que fez um compêndio das histórias dos mitos relatado em sua obra Metamorfoses, uma vez que esses personagens em cada região tinham uma história específica e muitas vezes nem era a mesma pessoa. Existiam vários Hércules, e o Hermes de uma região era diferente de outra, então ele fez um compêndio em sua obra. A ideia não é entrar em pormenores, mas refletir sobre esses personagens. Um exemplo da besta Medusa, que ela é a própria representação do medo. Todos aqueles que olhavam em seus olhos acabavam petrificados. As serpentes no lugar do cabelo significa para o grego os pensamentos agressivos. As serpentes acabam olhando em todas as direções. O poder interessante da medusa é que toda vez que alguém a olha, seja um homem ou algum animal, é retirado a vida e transformando em pedra, um objeto inanimado. Mas precisamos compreender um pouquinho da história desse personagem, a Medusa. Reza a lenda, segundo Ovídio, que tratava-se de uma sacerdotisa, de uma entidade da deusa Atena. E ela era muito bela. E como a própria deusa, todas as sacerdotisas eram virgens. Ela atraía os homens de toda a Grécia para contemplar a beleza da sacerdotisa e não adorar a deusa Atena, a deusa da sabedoria. Fato curioso que Medusa acaba traindo seus valores e crenças, profanando o templo e quebrando o seu voto de virgindade com o deus Poseidon dos mares, que é a própria representação da fúria da natureza. Percebemos aqui então o conflito dos valores com a própria natureza humana, os desejos, os impulsos, a fúria humana. Podemos refletir sobre a dualidade e o conflito do ser humano entre os valores e a fúria da nossa natureza, os desejos. O que levou a jovem Medusa, que outrora tinha a atenção de vários homens, viver numa situação de isolamento. Percebemos que nós somos capazes de transformar os nossos maiores medos em realidade. E o efeito psicológico do medo justamente é esse: o isolamento, o pensamento confuso e repetitivo, a capacidade que nós temos de transformar as pessoas ao nosso redor em objetos. E qual o antídoto para o medo? Entramos então na saga do herói Perseu, que, desafiado pela situação, é obrigado a vencer os seus próprios limites. Perseu ele teve ajuda de alguns deuses que ofereceu algumas armas mágicas. Precisamos compreender que esses deuses, cada um, tem um significado próprio e geralmente está relacionado a alguma virtude. Muitas vezes precisamos de ajuda para vencer os nossos medos. E quais foram esses itens mágicos que ajudaram Perseu a vencer a besta, que basicamente era o sinônimo do medo? De Atena, ele recebeu um escudo. Atena simboliza a deusa da guerra, da sabedoria. A sabedoria para o grego está muito mais ligada à estratégia do que simplesmente à quantidade de conhecimento que o indivíduo tem. De Hermes, ele recebeu as sandálias alada. Isso ajudava ele a dar um poder da velocidade. Essa velocidade associada ao deus Hermes está relacionado à velocidade da palavra falada. Também ele era considerado o deus do comércio, lembrando que naquela época não existia Amazon e não existia nenhum tipo de compra virtual, era tudo na base do gogó mesmo. Então a palavra, a comunicação é muito importante para vencer o isolamento do medo, o isolamento dessa petrificação. De Hefesto, ele
conseguiu emprestado a sua espada, a sua lâmina, a mais rígida e dura, com o corte mais afiado. E de Hades ele conseguiu o elmo da invisibilidade. O nosso herói, quando ele entra na caverna da besta, Medusa, ele se depara já com algumas estátuas, e depois ele percebe que eram homens que tinham se transformado em pedra. Vestindo o elmo da invisibilidade, ele olha através do reflexo do escudo da sabedoria e, usando a estratégia, ele vai recuando. E a gente começa a refletir que recuar nem sempre é um sinal de fraqueza, nem sempre é um sinal de covardia. E quando ele percebe que a fera, a besta, está próxima, ele golpeia com a espada. Os nossos medos precisam ser enfrentados. E só nós temos esse desafio. O ser humano ele necessita de um desafio para se sentir vivo, para proteger aquilo que ele ama. No caso do nosso herói, ele estava protegendo a honra da mãe. Se você tiver a oportunidade de conhecer mais detalhadamente a história, vale a pena. Esse feito heróico foi um degrau para o que ia de vir. Conta a história que, com a cabeça da fera, da Medusa, ele consegue salvar a sua futura esposa, Andrômeda. É preciso resolver os conflitos de hoje para estarmos preparados, maduros, experientes para os conflitos que hão de vir. Você gostou do vídeo? Curta e compartilhe. Se você quer ouvir mais histórias sobre mitologia grega, conhecer um pouquinho de como os gregos forjavam a sua sabedoria, o conhecimento de toda a complexidade humana, deixe nos comentários.